Oi, gente, tudo bem com vocês? Salve, salve. Como é que vocês estão? Tá tudo certo nessa quarentena? Tá todo mundo lavando as mãos direitinho? Tá todo mundo usando máscara em casa, quando sai de casa? Todo mundo se hidratando e tomando cuidado com a sua imunidade? Certo. Agora a gente vai continuar nossos encontros da disciplina de Antropologia da Educação, que a gente já vem trabalhando aí há 2 encontros, certo? No primeiro encontro, a gente fez um resumo a partir do conceito de antropologia, de onde é que essa ciência surgiu, quais as principais escolas de análise, categorias de análise, as principais teorias. E a partir daí, nós optamos por trabalhar um pouco a respeito da cultura, a respeito do conceito de cultura, para que possamos afundilar posteriormente para a antropologia e a educação propriamente dito, certo? Porque se vocês não tiverem uma noção do que é o foco principal da antropologia, vocês não vão conseguir compreender quais são as contribuições que ela tem para a educação, certo? Então a gente vai continuar trabalhando aqui o texto do professor Roque de Barros Laraia. E nós também temos um pouco do texto do professor Roberto da Mata, né, relativizando, são grandes pesquisadores e referências contemporâneas da disciplina, certo? Vamos, então, dar início à nossa análise da segunda parte do conteúdo, né, do livro do professor Roque de Barros Laraia, Cultura, um conceito antropológico, tá certo? Nós vamos fazer análise, como eu já havia falado para vocês, né? Eu trabalho com o fichamento do texto, porque é muito importante que vocês tenham conhecimento do que o próprio autor escreveu e não da interpretação de terceiros, de segundos ou terceiros, a respeito do que ele foi dito, do que ele falou. Por que eu priorizo isso? Porque vocês precisam tomar pé, né, do que o autor fala, ter conhecimento do que o autor está escrevendo, está dizendo, para que vocês possam tirar suas próprias conclusões e não apreender as conclusões de terceiros, tá certo? Vamos lá. Então, o primeiro capítulo da segunda parte, a cultura condiciona a visão de mundo do homem. Aí ele vai falar o seguinte: a nossa herança cultural, desenvolvida através de inúmeras gerações, sempre nos condicionou a reagir depreciativamente em relação ao comportamento daqueles que agem fora dos padrões aceitos pela maioria da comunidade. Por isto, discriminamos o comportamento desviante. Até recentemente, por exemplo, o homossexual corria o risco de agressões físicas quando era identificado numa via pública e ainda é objeto de termos depreciativos. Tal fato representa um tipo de comportamento padronizado por um sistema cultural. Esta atitude, varia em outras culturas. Entre algumas tribos das planícies norte-americanas, o homossexual era visto como um ser dotado de propriedades mágicas, capaz de servir de mediador entre o mundo social e o sobrenatural, e, portanto, respeitados. Aqui, gente, nós já vamos começar, né, a ter uma visão de como a cultura ela pode ser diferente, né, e pode condicionar aí a visão de mundo dos indivíduos que estão inseridos dentro dessa organização social, né, desses padrões culturais. O que acontece com uma pessoa homossexual na nossa sociedade? Pois é isso mesmo que vocês pensaram. É alvo de chacota, agressões físicas, discriminação, sem contar na discriminação. Muitos são agredidos, muitos são mortos. E a gente sabe que o índice de pessoas homossexuais na sociedade brasileira, de pessoas que são assassinadas pelo fato de serem homossexuais aqui na sociedade brasileira, é altíssimo. Tanto que existem os movimentos sociais que lutam contra, né, a LGBTQI mais fobia,
porque esse grupo social, né, aqui na nossa cultura, ele é discriminado, ele é rechaçado, e ser homossexual na nossa cultura é até motivo de xingamento, né? A gente pode observar que muitos homens heterossexuais, né, quando querem se xingar de forma depreciativa, né, xingar outras pessoas de forma depreciativa, principalmente pessoas do sexo masculino, eles usam o termo viado, viadinho, não sei o quê, coisas assim que são muito chulas e que são discriminatórias, tá certo? Então, aqui a gente já vê essa diferença, porque em outra cultura, esses indivíduos que possuem uma diferença aí na sua orientação sexual, eles são vistos de forma diferente, são mais respeitados do que as pessoas que são heterossexuais. O modo de ver o mundo, as apreciações de ordem moral e valorativa, os diferentes comportamentos sociais e mesmo as posturas corporais são assim produtos de uma herança cultural, ou seja, resultado de uma operação de uma determinada cultura. Até aqui vocês conseguiram entender, né? Esse trecho ele é autoexplicativo. Mas, de todo modo, ele está falando que o modo de ver o mundo é condicionado a partir dos valores culturais que nós somos socializados. Por exemplo, quando eu cresço numa família que é racista, homofóbica e misógina, eu não tenho como enxergar o mundo de forma diferente, a não ser que eu tenha contato, né, com outros padrões, com outros referenciais que vão me possibilitar ter uma nova visão, ter uma outra visão, além daquela visão cultural, né, daquela forma de ver o mundo a partir dos olhos da cultura em que eu estou inserida, certo? Então, crianças, é necessário, né, nesse caso, que a cultura ela seja desnaturalizada, né? A forma de enxergar a sociedade, as pessoas e a organização social, ela seja desnaturalizada, porque em muitos casos, né, a visão de mundo que condiciona a nossa percepção, ela nem sempre é a correta. E a gente vai falar sobre isso mais à frente, né? Ele vai falar sobre isso um pouco mais adiante. Eu estou dando spoiler, desculpa. Então, aí, graças ao que foi dito acima, podemos entender o fato de que indivíduos de culturas diferentes podem ser facilmente identificados por uma série de características, tais como o modo de agir, vestir, caminhar, comer, sem mencionar a evidência das diferenças linguísticas, o fato de mais imediata observação empírica. Quando a gente fala observação empírica, vocês sabem o que é que a gente está falando, certo? Ou não sabem? Vou explicar para vocês. Observação empírica é aquela observação que a gente faz dentro da nossa realidade, uma observação direta, uma observação que você faz a partir da realidade. Por exemplo, ele vai já dar um exemplo. Mesmo o exercício de atividades consideradas como parte da fisiologia humana podem refletir diferenças culturais, podem refletir diferenças de cultura. Tomemos, por exemplo, o riso. Rir é uma propriedade do homem e dos primatas superiores. O riso se expressa, primeiramente, através da contração de determinados músculos da face e da emissão de um determinado tipo de som vocal. O riso exprime, quase sempre, um estado de alegria. Todos os homens riem, mas o fazem de maneira diferente por motivos diversos, ou seja, cada sociedade tem sua forma de rir, por mais que a gente ache que sorrir é a mesma coisa para todos os seres humanos, quando na verdade não é. Então aqui ele vai citar um exemplo. A primeira vez que vimos um índio capó rir foi um motivo de susto. A emissão sonora profundamente alta assemelhava-se a imaginários gritos de guerra, e expressão facial em nada se assemelhavam com aquilo que estávamos acostumados a ver. Tal fato se explica porque cada cultura tem um determinado padrão para este fim. Os alunos de uma nossa sala de aula, por exemplo, estão convencidos de que cada um deles tem um modo particular de rir. Mas um observador estranho à nossa cultura
comentará que todos eles riem de uma mesma forma. Na verdade, as diferenças percebidas pelos estudantes e não pelo observador de fora são variações do mesmo padrão cultural. Então, gente, vou tentar esclarecer para vocês. O que o professor Laraia está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte, ó. A cultura ela é tão diversificada e ela condiciona tanto o ser humano que está inserido nela, que ela vai modificando até a forma como esse indivíduo ri, como ele come, como ele se comporta, como ele vive, certo? E aí, o que acontece? Quem não conhece a cultura em que esse indivíduo está inserido, vai achar que todos os outros indivíduos que estão na cultura desse indivíduo fazem as coisas da mesma forma. Quando, na verdade, para esses indivíduos que fazem parte da mesma cultura, os gestos, por exemplo, a risada, né? Como ele citou aqui o exemplo dos alunos, elas não são iguais, porque cada um tem a sua forma específica de sorrir. Só que quem não está dentro da cultura não vai ver essa diferença, porque não conhece o padrão. Então, a partir do padrão, existem as variações, só quem percebe as variações culturais são os indivíduos que estão inseridos dentro da cultura, dentro daquela cultura que tem um padrão específico, que tem padrões específicos. Eu não sei se eu esclareci ou se vocês ficaram com mais dúvidas, mas se tiverem mais dúvidas, vocês, por favor, anotem, e aí a gente conversa sobre elas lá no chat, lá na nossa aula ao vivo, né, que a gente vai fazer logo em seguida que vocês assistirem aqui essa aula. Então, o fato de que o homem vê o mundo através de sua cultura tem como consequência a propensão em considerar o seu modo de vida como o mais correto e o mais natural. Tal tendência denominada etnocentrismo, é responsável em seus casos extremos pela ocorrência de numerosos conflitos sociais. E aqui, essa palavra etnocentrismo aqui, vocês já conhecem porque a gente trabalhou ela na aula passada, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido o que é ser etnocêntrico, o que significa o etnocentrismo, o que é o etnocentrismo. Mas eu vou dar mais uma pincelada, porque às vezes a gente se confunde. Então, o que o autor está dizendo? Que a partir dos referenciais culturais, né, a gente tende a fazer o quê? A gente tende a dizer que todas as sociedades que não são iguais às nossas, elas são erradas ou elas não estão dentro do padrão. Por quê? Porque nossa cultura nos condiciona a ver que nós somos a cultura certa e a cultura que não é igual à nossa é a cultura errada. Então, o que vocês vão fazer? Quando vocês forem analisar um indivíduo que não pertence à cultura de vocês, vocês precisam primeiro tentar fazer o exercício de compreender que mas ele não pertence à minha cultura. Então, se ele não pertence à minha cultura, ele não tem referenciais culturais para compreender o meu modo de vida. Logo, isso não significa que o modo de ver dele ou de viver dele está errado. Só é um modo de vida diferente. E eu, enquanto pessoa diferente de outra, não posso me considerar diferente. Por quê? Porque a diferença e essa forma etnocêntrica de compreender a sociedade, de entender que uma sociedade é melhor do que a outra a partir da sua cultura, desencadeou sérios problemas sociais no mundo. Vocês acham que as guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, elas foram desencadeadas por quê? Além da ganância pelo poder. Foi por causa do etnocentrismo. Vocês acham que a colonização, que até hoje nós temos nosso corpo, alma e coração colonizados, foi desencadeado por quê? Foi por causa do etnocentrismo, gente. Não só por causa da vontade de dinheiro, da vontade de riqueza, mas também por causa do etnocentrismo. Etnocentrismo também, entenderam? Vamos continuar aqui. O etnocentrismo, de fato, é um fenômeno universal. E aí ele está agora falando o que eu acabei de falar para vocês, né? É comum a crença de que a própria sociedade é o centro da humanidade, ou mesmo a sua única expressão. As autodenominações de diferentes grupos refletem este ponto de vista. A dicotomia nós e os outros expressa em níveis diferentes essa tendência.
Dentro de uma mesma sociedade, a divisão ocorre sob a forma de parentes e não parentes. Os primeiros são melhores, por definição, e recebem um tratamento diferenciado. A projeção desta dicotomia para o plano extragrupal resulta nas manifestações nacionalistas ou formas mais extremas de xenofobia. E aqui eu gostaria que vocês me dissessem lá no chat ou lá na nossa aula ao vivo, que se vocês sabem o que é xenofobia, o significado da palavra xenofobia. Eu vou explicar um pouco para vocês. Xenofobia, gente, é a discriminação que pessoas de uma pátria fazem com relação a outra pátria. Por exemplo, você com relação a indivíduos que pertencem a outra pátria. Por exemplo, eu sou brasileira e aí eu não quero que pessoas de outro país venham para cá. Por exemplo, da Venezuela, no caso. Não sei se vocês observaram o caso das pessoas que estavam saindo da Venezuela e vindo para o Brasil em busca de emprego, em busca de uma nova oportunidade de vida. Então, essas pessoas que cruzaram a fronteira lá da Venezuela com o Brasil, eles sofreram xenofobia por parte das pessoas das cidades que estavam lá, né, na fronteira, das cidades da fronteira, porque a população achava, e acha ainda, né, uma grande parte, que os imigrantes venezuelanos, eles iam tomar os postos de emprego das pessoas aqui do Brasil, das pessoas daquela cidade. Quando, na verdade, uma imigração, quando é feita de um país para outro, as pessoas só estão querendo continuar vivas, elas só querem sobreviver. Então, quando elas conseguem algum tipo de emprego, de empregabilidade, elas não vão ocupar os mesmos cargos, por exemplo. Tem muitas pessoas que vêm de lá que têm um nível superior, mas elas não vão atuar dentro das instâncias de nível superior. Deveriam, né? Porque tem qualificação, e aí se elas atuassem, se o país conseguisse absorver essas pessoas, seria muito bom, mas o país não consegue absorver nem os seus próprios profissionais. Mas daria um impulso na economia e no desenvolvimento do país. Porém, não é isso que acontece. A realidade é que essas pessoas, quando elas arrumam empregos, elas vão para subempregos, elas vão ser que não são, que a gente precisa realmente respeitar, porque são serviços essenciais. Mas a gente sabe que são mal remunerados, tem um regime de trabalho que não é um regime de trabalho ideal. Muitos deles são imigrantes e acabam indo parar em situações análogas à escravidão, entendem? Então, assim, a xenofobia também é um problema muito sério que o etnocentrismo ele provoca dentro das sociedades. Então, gente, a gente vai dar um tempo agora, né? E vamos para poder a gente fazer o outro vídeo. Eu espero vocês até lá no próximo vídeo, tá bom? Abraços e até daqui a pouco.